Olá, 16 de janeiro de 2026, sou Lars Comar da Demonitor. Enfim, começou o ano, virou. Passou Black Friday, passou final de ano, passou Natal, já passou o Réveillon e agora? Bom, esse é o nosso primeiro início de ano. Como assim? Daqui a pouco tem o Carnaval, aí o ano começa de vez. Mas já tem alguns indicadores que a gente pode conversar. Eu demorei para voltar para passar outro vídeo porque para falar de Trump, para falar de banco, é só o que tinha na mídia, tá? Isso aí não ia agregar muita coisa, não adianta eu falar só por falar. Agora a gente já tem alguns indicadores, já saiu alguma coisa de como foi o fechamento de 2025. Então a gente já pode começar a avaliar ou ao menos olhar para esses números. E o que nós temos para falar sobre isso? Varejo 2025. Você sabe que eu gosto bastante de usar indicadores, usar dados que venham de operadora de cartão. E a Stone é uma delas. E aí ela está falando para nós, dentro da Stone, que pesa bastante, ou seja, passaram as vendas, lojas físicas, lojas vendas virtuais, passaram pela Stone. Venda no varejo fechou 2025 com retração de 0,5 ponto percentual em relação a 2024. É interessante a gente olhar de uma forma mais completa, tá? Porque essa informação ela tem algumas nuances. Aqui ele fala de retração de 0,5 ponto, mas o 0,5 ponto é o dezembro comparado ao outro dezembro. E até antes de mais nada, deixa eu voltar aqui numa informação contigo. Antes da gente poder comparar os dados todos, nós temos que lembrar como foi o 2024 e 2025. Você lembra que o final de 2024, os 5 últimos meses de 2024, a venda estava estourada. Indústrias demorando 3, 4 meses para entregar pedido. Virou a carteira de 24 para 25 alta. Esse ano, diferente. As empresas venderam normalmente ao longo do ano, não faltou produto, também não sobrou, e virou com uma carteira mais baixa. Para o comércio, da mesma forma, tá? Então, por isso, quando a gente fala em dezembro com uma retração, o próprio consumidor, que é o dado da Stone, isso aí é porque o mercado está em crise. Calma, não vai bem para aí não, porque nós estamos comparando com o do ano anterior, e comparando com o ano anterior, a gente tem um número bastante forte ali, vamos dizer assim, né? Seguindo então com essa matéria. Na comparação anual, segundo a Stone, venda do varejo total, não são móveis, o volume de venda caiu 1,5% em dezembro. Então, dezembro desse ano com o dezembro anterior caiu 1,5%. O trimestre registrou a retração de 1,7%. Então, os últimos ali, outubro, novembro e dezembro, já vinha dando uma retraída. Segundo analistas aqui, perda de fôlego mais acentuada no final do ano. Nós percebemos isso também. Segmento. Por um lado, registrou queda. Livros e revistas vêm caindo já faz bastante tempo, e no finalzinho da conta aqui, hipermercado, artigo e móveis e eletrodomésticos, 0,1. É praticamente uma estabilidade, mas houve uma queda de 0,1 no segmento de móveis. Isso foi no ano? Não, isso foi no dezembro. Então, dezembro desse ano com dezembro anterior, caiu 0,1, ou seja, móveis vendeu igual na ponta, tá? Se eu for fazer a comparação anual, ou seja, comparar o acumulado do ano, 4 segmentos cresceram o ano de 2025. Móveis e eletrodoméstico lidera os avanços, com alta de 2,4. E em terceiro aqui, material de construção com 0,9, que nos importa bastante. Se for olhar para setores que no ano inteiro tiveram retração, estamos falando em hipermercado, supermercado, bebida, tecido, vestuário. É interessante a gente olhar isso de uma forma mais completa. Resumindo, o varejo vendeu mais móveis, foi um dos ramos que melhor foi em 2025. Lembra que todo mundo reclamava? Eu insisto em dizer, tá? Se vendeu mais móveis, os números da AD que eu vou mostrar daqui a pouco provam isso também. A dificuldade de todo mundo por mais que o consumidor compra móveis, as indústrias estão cada vez produzindo mais móveis. Então a concorrência deixa tudo difícil. Não é que o consumidor não comprou, ele comprou sim. Se você vendesse calçado, confecções, aí você ia perceber a dificuldade. Porque além da concorrência, o mercado comprou menos. É isso que esses dados estão mostrando para nós. E é preocupante quando você olha de forma geral o segmento de hipermercado, supermercado, produto alimentício e bebida, com uma queda de quase 5 pontos percentuais ano a ano. As pessoas estão comendo menos. É preocupante. Estão gastando, legal, para móveis foi legal, mas pode sim
indicar ali o desaquecimento a gente sabe que já tinha, mas nessa área preocupa mais. Olhando para dados da indústria, se eu for comparar 2025, 2026, como é que vem, tá? Aqui é um gráfico de quantos por cento o grupo AD Monitor, as 80 indústrias do grupo, quase 10 bilhões de faturamento por ano, sim, 10 bi por ano, somadas dentro do ramo de móveis, elétricos, colchões, em relação mês a mês, ao longo de 2025, em relação a 24. Tá? Então o ano, janeiro, fevereiro de 2025, começou faturando muito mais alto. Sim, veio carteira de 2024 para cá. O resto do ano, que todo mundo jurou de pé junto que era uma crise danada, que para a indústria moveleira estava horrível, todo mês a indústria moveleira cresceu o faturamento em relação ao mesmo mês de 2024. Ah, foi inflação, Lércio? Não foi não. Você que tem a AD Monitor, vai lá, olha o crescimento por quilo de madeira, o crescimento por quilo de espuma, e a gente vai, nós dentro do grupo sabemos, o número não é esse, tá? Ou seja, houve sim crescimento, encerrou o ano com quase, tô dizendo, 2 dígitos de crescimento em relação a 2024. Então o ano horrível que ia ser, eu alertava no começo do ano que não era para ser horrível, não tinha indicadores para isso, a torcida política dizia, mas tira a política, não importa a política, importa o consumidor comprando móveis, é a nossa vida aqui. E essa galera veio comprando mais, tá? Faturou mais. Foi difícil para você? Concorrência, não misture. E esse ano? Esse ano, até agora, as primeiras 2 semanas, é muito pouco, mas está com queda em relação a 2025. Opa, Lércio, então agora indica uma crise. Não dá para dizer ainda, tá? Porque do ano passado para cá não veio tão acelerado como foi 24 para 25. E 25, olha o tamanho do crescimento que teve em relação a 24. Então é lógico que o 26 pode começar devagar. Ainda não dá para a gente tirar a conclusão em cima disso. Carteira de pedido em aberto. Quanto de carteira de pedido em aberto as indústrias têm das lojas? Lércio, mas aí eu tenho pedido que não está liberado. Bom, ao longo de 2025, a carteira permaneceu alta, com mais de um mês. Baixou bastante em dezembro, como acontece. O novembro também cai, porque as indústrias colocam muito, as lojas colocam muito pedido, as indústrias faturam bastante em outubro para Black Friday. Novembro já dá aquela diminuída, porque as lojas já estão com seu estoque, e a hora que chega dezembro, todo mundo quer vender o que já tinha no estoque. Então, para a indústria de imóveis, o dezembro ficou muito ruim. A carteira de pedido acaba diminuindo também. Mas virou, janeiro está se mantendo, faturou menos, está com uma queda? Tá, mas tem uma carteirinha de pedido. Então vamos ver como isso vai se comportar ainda. Um outro indicador muito importante, e presta atenção se você puder, olha a tela junto, tá? Nós controlamos na AD Monitor, você que é da AD, entra lá no painel e olha o seu dado real, com os números, tá? Esses números todos são atualizados todos os dias e estão lá para você. A média de cliente comprando por mês. As 80 indústrias, umas têm mais cliente, outras menos, mas a gente tem histórico de quantos lojistas, compradores, não é CNPJ, compram por mês. E aí fica fácil da gente prever o futuro. Como assim? 2 anos de volume de quantidade de clientes que compram por mês. Existe sim uma oscilação de final do ano. Se nós formos comparar este último dezembro com o dezembro de 24, menos lojistas compraram, na média de todas as indústrias. Não é diferente do que aconteceu em novembro. Em novembro ainda tem muito cliente com faturamento, mas esse novembro teve um pouquinho menos, ó, aqui na pontinha. Dezembro comprou, muito menos lojista comprou. Ano passado também. Aí já é sazonalidade. E também a mesma situação em outubro. Então nós tivemos o último outubro, novembro e dezembro com menos lojistas comprando. Sim, comparando lá em 24, que vinha muito acelerado, justifica. Ainda não é para a gente ter muito medo, mas é uma realidade. Existe menos comprando, a concorrência vai ficar mais apertada. E lembrando essa situação aqui. Dezembro, janeiro, fevereiro e março, você tem muito menos cliente comprando, muito menos lojista comprando. Isso aqui é sazonal, isso aqui não é crise. Nós estamos em dezembro. Antigamente era só janeiro, fevereiro e às vezes o março. A Black fez com que dezembro também caia bastante. Ou seja, nós temos que nos preparar porque a venda, o volume, o normal dos clientes comprando é de abril a novembro. Em 24 aconteceu isso, em 25 aconteceu. Se olhar 23, 22, todos os anos acontece a mesma coisa, tá?
Então agora você vai ouvir todo mundo dizendo daquela crise horrível que está no mercado, mas, gente, olha a quantidade de cliente que compra menos. Todo dezembro, janeiro, fevereiro e março acontece isso. Esse ano não vai ser diferente. Não é culpa do consumidor, é sazonalidade. Abra o olho. Lércio, não importa, para mim vai estar bem mais difícil sobreviver, pagar minhas contas, falta um faturamento, concordo contigo. Mas não vamos misturar uma coisa com a outra e pôr a culpa no consumidor. Inadimplência, aqui me preocupou. Mostro para você o indicador também. Você da AD entra lá e compara o teu no portal, o teu com o do grupo, vê se está seguindo a mesma coisa, se está tendo diferença. A inadimplência hoje da AD Monitor, ela está alta e a mais alta em 2 anos. Lojista para pagar a indústria. Muita prorrogação, muito atraso. Se nós formos analisar de uma forma histórica para poder comparar, lá em 2024, ao longo de 24, a inadimplência do lojista veio caindo, mas pudera. O segundo semestre aqui eles venderam muito, colocaram pedido nas fábricas, quem atrasava duplicata a indústria não entregava, eles tinham que pagar em dia na marra. Então a inadimplência é óbvio que veio caindo bastante até novembro de 2024. Quando virou o ano, as lojas estavam lotadas de produto, tinham comprado mais do que deviam pela falta de produto que teve aqui, e isso fez com que a inadimplência subisse. Ao longo de 25, tudo foi voltando ao normal, ela veio caindo de novo, até novembro do ano passado. Dezembro e janeiro, ela voltou a subir bastante. O que me preocupa é que se nós pegarmos, é um comportamento sazonal? Tá, mas se eu for pegar a queda que houve em 25, esse gráfico aqui de 25, ele está mais alto do que 24. Então caiu, mas a inadimplência foi maior o ano inteiro. Se eu for pegar esse aumento que está tendo agora, teve ano passado? Teve, mas agora está subindo mais. Então não está legal, tá? Muita loja, e isso já era sabido, a gente fala muito sobre isso também, essa concorrência entre lojas fazem com que o preço cada vez diminua mais e o prejuízo apareça. As indústrias de imóveis também, até fornecedor de matéria-prima. Por isso esse baita cuidado. Você que é da AD Monitor, toma muito cuidado, olha lá, vê aquelas empresas que estão entrando em dificuldade. Infelizmente, o que a gente não quer é entrar junto. Seguindo, sempre vai ter aqui os links das matérias, tá? Você entra lá e olha de onde veio todo esse material que eu vou citar para você agora também. Política, negócios, opiniões. Eu sempre falo sobre as misturas, a gente misturar a política com o comércio, aquela torcida política. Deixa isso para o futebol, pelo amor de Deus. O trabalhar, o ganhar dinheiro tem que estar separado. E todos nós sabemos do que aconteceu da Havaianas no final do ano. Olha como as notícias, as informações, elas podem nos enganar, e a torcida também. Bom, a Alpargatas, a Havaianas, lançou uma propaganda que para todos nós foi desastrosa, porque ela puxou politicamente para um lado só. Então metade do Brasil ficou feliz e metade ficou brava. E isso faz com que a empresa possa perder, igual aconteceu com a Budweiser nos Estados Unidos, possa perder um baita do mercado. Pois bem, a matéria aqui do dia 22 de dezembro, a Alpargatas tinha perdido 200 milhões de reais em valor na bolsa no dia. 200 milhões é muito dinheiro para mim e para você, mas para eles é 2,7%. De qualquer forma, num dia só, é muita coisa. E aí eu fui buscar, não basta olhar isso, eu fui buscar as ações. As ações dela do dia 30 de setembro, vamos colocar aqui, 1º de outubro, outubro, novembro e dezembro. Aqui é quanto valiam as ações, quanto valiam as empresas, a empresa. Finalzinho de outubro para novembro ela estava em alta, chegando no final do ano, prometendo ser um final de ano muito bom para eles. E aqui está o valor que eles tinham, um dos mais altos, e a queda. Tá vendo essa queda de um dia para o outro? Essa queda foi quando saiu a propaganda e a mídia veio criticando porque eles estavam tomando partido onde era para ser apenas um negócio. Com a história do lucro e lacra. Depois disso, você acompanhou quanto caiu as ações? Porque lá foi um efeito. Você não ouve mais falar. Se fala das Havaianas, mas ninguém fala do efeito que ficou na empresa. Você não foi atrás? A mídia também não passou. Eu aqui te passo. De lá para cá, foi isso que aconteceu com as ações das Havaianas. Caiu? Não. Ela subiu. Lércio, subiu porque deu certo aquela propaganda? Não. Para mim, esse tipo de propaganda é desastrosa. Mas para a empresa, pouca diferença fez.
As pessoas ficaram revoltadas ou não, falaram um monte das Havaianas, continuaram comprando chinelo porque a Havaiana é boa, e no final das contas, a empresa está valorizando, está dando lucro, está funcionando. Não sei se ano que vem, nos outros anos, isso pode trazer algum prejuízo para ela, tá? Mas olha como a gente se engana. Nos Estados Unidos, a Budweiser perdeu o primeiro lugar em participação de venda de cerveja por conta de propagandas lacradoras, e hoje ela amarga já a 4ª posição. Foi muito. Realmente ela perdeu milhões em vendas. Aqui não mudou nada. Então, cuidado com aquilo que a gente ouve. A gente acha, fica tomando torcida e... Quer ver como a gente se engana fácil? Lembranças, matemática, realidade. As lembranças da gente fazem com que a gente pense de uma forma que a matemática prova o contrário e a realidade mais ainda. O carro popular antigamente era barato. Você lembra disso? Como os carros populares... Não sei se você vai lembrar, isso faz muito tempo, mas um ex-presidente chamado Itamar Franco pediu o retorno dos carros mais baratinhos do Fusca, voltou o Fusca Itamar, lá em 93 isso. E na época era o RV, tinha que custar 7.500 o RV, 7.500 dólares, a R$1, R$7.500, um carro zero. Era um Fusca, um Corsinha, um Uno Mille, mas caramba, era 7.500, hoje nós estamos amargando 80 mil. E me chamou a atenção um material que foi postado, e o cara não se aguenta, ele vai lá e checa a informação para saber se ela é real ou não, a respeito do Uno e do Mobi, comparando o preço. Você acha que eu saí dos móveis? Não saí não, tá? Você que fica brigando para ter preço para vender teu móvel mais barato, se coloca nesse lugar. Olha isso aqui, de 2002 para 2025, 23 anos, 2 décadas, até que não é muito. Em 2 décadas, o Uno popular da Fiat, hoje é o Mobi, um dos mais baratos era do Brasil, o Uno, hoje o Mobi também, um dos mais baratos. O Uno em 2002 custava 11.990, zero. 23 anos depois, o Mobi custa 81 mil reais. Um absurdo, concordo. 81 mil um carro zero, eu acho absurdo. Mas o Uno eram 12 e ele saiu 80. Circulou na internet um outro cálculo. Dividiu os 11.990 por 200 reais, que era o salário mínimo da época. Ou seja, precisava em torno de 60 salários para comprar um Uno zero. E dividiu o Mobi pelo salário mínimo do ano passado, 53. Como assim? Sim, o Uno saiu de 12 para 80 mil, mas em salários mínimos, o poder aquisitivo do brasileiro, ele precisava de 60, hoje ele precisa de 53. Mas eu corrigi, o salário mínimo foi para 1.621 este mês. Essa virada do ano fez com que caísse de 60 para 50, para a gente poder arredondar. Vamos lá. Nós saímos de 60 salários mínimos para 50 salários mínimos num Fiat Mobi. Uma queda de 17% no custo relativo, vamos chamar assim. Será que em 23 anos o preço da cozinha, do quarto, do teu guarda-roupa, da geladeira caiu 17% em preço relativo? E tem outro detalhe, tá? O Uno Mille pesava 825 quilos. Você que entende de processo produtivo, hoje o Mobi pesa a partir de 955, ou seja, tem 16% a mais de aço. O Fiat Mobi tem ABS, que o outro nem freio a disco direito tinha. O Fiat Uno tinha ventilador às vezes, o Mobi tem ar-condicionado por esse preço. ABS, o airbag, Fiat Mobi tem, o outro não tinha. Olha a quantidade de coisas a mais, 16% a mais no peso, 17% a mais no preço. É real tudo isso? É real. Mas daí eu fui fazer uma outra comparação. Se eu pegar o preço do Uno da época e do Mobi agora, dividir pelo dólar, 2,41 na época, 5,50 hoje, eu vou chegar no Uno custando 5 mil dólares em 2002. Começou a 7.500 o Fusca, 7.500 dólares. Em 2002, em 93. Em 2002, o Uno, 5 mil dólares. E o Mobi, quase 15 mil dólares. Peraí, o preço subiu ou caiu então, Lércio? Se eu preciso, ao invés de 60 salários mínimos, 50, como que custava 5 mil dólares e agora está custando 15 mil? Porque se você fizer a mesma conta com o salário mínimo, e isso eu venho defendendo há muito tempo nas palestras, o salário mínimo do brasileiro na época era de 83 dólares, hoje é de 276.
O brasileiro não é rico não, tá? E não é nenhuma benesse do governo, é nós, brasileiros, trabalhando em economia. Só que o Brasil está com 276 dólares. Há 20 anos atrás eram 83. Por isso o brasileiro ter um milho era um sonho de consumo. Hoje ter um mob, menos. Então quando você percebe que o teu salário hoje ele não teve uma melhora tão grande, talvez você seja uma classe média ou acima. A classe mais barata é aqui que ele vê. Então o carro zero para ele está muito mais caro? Não. Ah, então é porque o carro está custando menos? Não, o carro está custando mais. O processo produtivo subiu, não muda muito. A questão está o quanto ele está ganhando. Tá, Lércio, e o que isso muda no meu dia a dia? O que isso vai ter a ver com móveis? Eu te falo, esse cara que comprava o carro mais vendido em 2002, na época, tinha sido o Gol, depois estava junto lá Palio, Corsa e o próprio Uno. Na época, esse brasileiro ele tinha um poder aquisitivo muito baixo e ele comprava o que era mais barato do barato. Hoje, essa comparação de salário faz com que ele não queira mais aquele guarda-roupa que não tem nenhuma prateleira, vai fazer com que ele não pegue mais aquele sofá que não tem espuma nenhuma. O dinheirinho dele vale um pouquinho mais, ele se aperta, parcela e ele quer algo melhor. Então não é só preço, tá? Não é produto com pouco valor. O que o brasileiro quer é o produto barato, é o custo-benefício. É algo bom e barato. Lógico, é o dinheiro dele, ele está com direito. Por isso, e isso casa com todas as outras informações de crescimento de faturamento. Pera lá, então o Móveis não está fechando o nosso vídeo de hoje. Móveis, ano passado, não foi tão ruim em relação a outros? Não, não foi não. Puxa, mas eu sofri o ano inteiro. Eu estou falando aqui há muito tempo. É muita produção sobrando, tá difícil vender. Todo mundo faz guarda-roupa, todo mundo faz rack, todo mundo faz sofá, todo mundo faz colchão. É lógico que a concorrência tá difícil vender. Não é o consumidor que parou de comprar. O consumidor continua comprando. E o poder aquisitivo dele para compra tá bom. Ou seja, ele tem condições de continuar comprando mais. Encerrando o nosso vídeo de hoje, eu queria pedir para vocês que enviem para mim um vídeo. Manda lá um vídeo de 1 minuto. Você que é representante industrial, você que é lojista. Lércio, eu sou de tal lugar. Olha, aqui o problema que nós estamos passando é tal. Olha, eu acho que vai ser bom. Não, eu acho que está ruim e o povo está endividado. Dá a tua opinião, é você que vive o dia a dia. Manda aqui para nós. Nós vamos postar ele na íntegra no final do vídeo aqui. Tinha alguns vídeos que eram para ter chegado para mim, não chegaram. Se chegar na semana que vem, eu coloco no complemento. Você quer conhecer a Demonitor? Entre em contato com a gente. Está aqui o site, o telefone da minha equipe, o e-mail também, e o pessoal te apresenta como isso tudo funciona. Se você é uma indústria de móveis seriado, uma indústria de colchão, uma indústria de eletrodoméstico, a AD está pronta para você, para te dar dados e te ajudar no dia a dia. A ajudar a tentar sofrer um pouquinho menos. Muito obrigado. Compartilhe o vídeo com seus amigos e semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos. Chegando feiras, hein? Ubá, Arapongas, vamos lá.